O super soldado mais famoso da cultura pop completa 80 anos em 2021 e o Dois Perdidos no Tempo preparou uma série de vídeos mostrando a evolução do personagem ao longo das décadas. Fique com a gente depois da vinheta que a gente conta essa história. Fala pessoal, Dois Perdidos no Tempo orgulhosamente apresenta a sequência de vídeos explorando um dos personagens mais importantes para quadrinhos e para a cultura pop. É o Capitão América, também conhecido por muitos no Brasil como o Bandeiroso. Police Commissioner Dryden speaking. This is Captain America. O herói americano. Enfim, o super soldado, mas é um personagem que tem uma importância histórica, uma relevância não só para os quadrinhos, mas também para o seu contexto de época. E a gente vai fazer aqui neste vídeo a origem do personagem e a década que era a década de 40 ali, década de 50. E aí eu estou junto com meus amigos aqui, Fábio e André Loreto, e vamos falar sobre o personagem. Fábio, André, antes da gente começar, rapidamente, a relação de vocês com o personagem? Principalmente o Loreto aí, que tem sangue élfico, provavelmente ele estava passando ali na hora que estavam rabiscando, pensando ali o personagem. Tenho certeza que ele estava nesse cenário. Então, qual é a relação desse personagem com vocês dois? Ah, cara, eu gosto muito do Capitão América. Eu acho que é o segundo personagem da Marvel que eu mais gosto, cara. Deve ser o Capitão, cara. Ele só perde pro Homem-Aranha, pra mim. Então, assim, eu sempre gostei de ler as histórias do Capitão, até pelo que ele representa, né? Toda a parte da moral dele, né? Da honra dele e tal. Eu sempre gostei bastante, né? Assim como gosto também do Super lá da DC, cara. Também acho bem bacana e tal. Mas acho que o Capitão, não sei, talvez por conta do escudo, né? Do tipo de roupa que ele usava quando eu era moleque, chamava muita atenção. Então, acabou que eu sempre gostei muito desse personagem, cara. Não sei o Fábio. Fábio, meu caro, você que é amante de quadrinhos, eu tenho certeza que ele tem um local especial aí. Não, eu acho que o Capitão América é aquele tipo de personagem que, pelo menos pra mim, eu aprendi a gostar com o tempo, né? De início, assim, de verdade, não por nada, mas ele não me chamou muita atenção. Mas ao longo do tempo, lendo várias histórias dele com os Vingadores e algumas histórias solo, ele teve algumas fases legais e, assim, mais recentemente teve uma fase excelente, para mim, a melhor fase do personagem. Então, digamos que eu aprendi a gostar do Capitão América com o tempo. Mas ele tem a sua importância, obviamente. Acho que foi também uma das primeiras. Sempre teve, né, a revista do Capitão América, né? Então não tinha muita opção, você acabava lendo, né? Eu acabei lendo o Capitão América, mas eu sempre gostei muito da temática dele e tal. Eu sempre achei bacana, cara. E falando de importância do personagem, é um personagem que ele já tem a sua origem ali diferenciada. E não é simplesmente um processo criativo. Existe todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado por Joe Simon e por Jack Kirby, que eram de famílias judias. E é impossível a gente separar a criação do personagem do momento que estava o mundo na Segunda Guerra Mundial, a questão da participação ou não ainda dos Estados Unidos na Segunda Guerra e o movimento de antissemitismo que crescia, né, com a expansão ali do nazismo. Então, ele foi um personagem que ele já nasce com esse peso, ele já nasce com todo esse momento histórico. E uma coisa muito interessante os dois já tinham feito parceria antes, né? Não é a primeira produção da parceria dos dois, mas os dois, quando se conhecem, eles reconhecem um no outro o potencial, o talento, assim, juntos nós vamos longe. E eles entram de cabeça, né, nessa parceria, começam a produzir algumas coisas. E tem o Martin Goodman da Timely Comics, que também aposta muito no mercado de quadrinhos, mais ou menos nessa época, e já conhecia o Joe Simon. Então, quando ele faz a primeira edição ali e ela faz um sucesso, ele naturalmente pensa, cara, eu tenho que expandir, eu tenho que avançar nisso. E ele traz o Joe Simon para trabalhar com ele. E ali nessa criação, fazendo personagens ali bem no início,
esse movimento de heróis patrióticos, o Joe Simon tem uma sacada de que, cara, eu preciso de um personagem para ocupar aqui essa lacuna, porque eu acho que isso aqui vai bombar. Quando ele pede pro Joe Simon, cara, olha a coincidência, ele e o Jack Kirby já tinham pensado nisso, eles já estavam acompanhando, vendo jornais, noticiários, falaram, cara, o Hitler é o grande vilão, é o grande mal. O Hitler com esse bigodinho dele aqui é um personagem, assim, caricato pros quadrinhos, cara. A gente tem que fazer um herói que seja o oposto disso, a gente tem que fazer o herói para combater esse grande vilão. E eles já tinham feito esboço, já tinham feito inclusive o que seria a primeira história. Então quando o Martin Goodman pede pro Joe Simon, cara, eles já tinham pronto. E quando eles entregam para ele, cara, ele fala, cara, era exatamente isso aqui que eu queria. E o personagem é um grande sucesso, inclusive com a famosa capa que eu vou deixar aí para vocês comentarem. Só pegando o gancho que tu falaste aí, Oswaldo, a estreia oficial, né, do Capitão América, a revista Capitão América Comics número 1, ela saiu em março de 41, ou seja, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda, né? Mas a comprovação disso tudo que tu estás falando, assim, de como estava o clima na época lá, é que assim, a revista vendeu mais de 1 milhão de exemplares em 1941. Ah, tá, o primeiro número. Não, ela conseguiu manter a vendagem próxima disso por vários meses. Ela vendia, na época, mais que a revista Time, né, que assim, uma instituição dos Estados Unidos. Então, claro, quando os Estados Unidos, de fato, entrou na guerra, aí pronto, né, que o negócio estourou e o Capitão América consolidou o sucesso que ele já tinha demonstrado na estreia, né? E diz a lenda, né, que eu presenciei nisso, como diz Oswaldo, né, então, que o nome dele graças ao seu sangue que o nome dele não era Capitão, né, era Super American, né, mas já existia um personagem com Super, né, então os caras não acham melhor tirar esse, bora mudar esse nome, e aí veio o Capitão. Eu tô imaginando a cena, pessoal. Ali o Joe Simon Jack pensando no personagem, ainda bem antes do Martin Goodman pedir, né? Cara, a gente tem que fazer assim, assada. E, pô, beleza, cara, vai ser louro, vai ser não sei o que mais, vai ter tal poder. Cara, vai ser o vilão do Hitler. E aí, cara, qual é o nome dele? Aí um dos dois caras fala assim, ah, cara, Super América. Porra, gostei desse nome. Aí de repente o Loreto passa e escuta isso. Não, Super não, cara, já tem o Superman, pessoal. Coloca o Capitão. Aí, boa ideia. Aí o Loreto continua caminhando. Não, esse início do Capitão América tem bastante coisa interessante, tem muita curiosidade, assim, porque, por exemplo, quem já acompanha quadrinho há mais tempo já deve saber disso, ou já deve ter pelo menos reparado nisso. Na primeira história, na primeira revista do Capitão América, o escudo dele não era redondo. Era um outro formato. Né? Um negócio meio triangular, né? Enfim, era um formato diferente. Só que existiam outros heróis patrióticos na época. Inclusive um chamado The Shield, o escudo. Né? E o uniforme, o formato do uniforme e tal, era muito parecido com o escudo do Capitão América na revista 1. Né? Aí a editora do The Shield lá chegou com a Time e falou, pô, né, olha aí esse negócio e tal, não sei o quê. Aí sim, foi meio conversaram assim, lá. Foi meio assim, ou vocês trocam ou a gente processa. Se entenderam lá, e aí a partir da edição número 2 o escudo já passou a ser redondo e assim perdurou, né? Que foi, se eu não me engano, no foi imaginário o Stan Lee, né? O escudo é redondo, né? Se eu não me engano, foi o Stan Lee que transformou não, né? Que transformou o escudo como se fosse uma arma. Acho que foi uma ideia do Stan Lee, cara. Ah, mas isso já é bem mais pra frente lá, Loreto. A gente tá aqui década de 40 e 50. Sim. Calma lá. Depois a gente conta isso. Uma coisa bacana. Mas olha, mas peraí, rapidinho. Só pegando o gancho do Loreto do Stan Lee, também tem mais um detalhe bacana. O Stan Lee chegou a escrever uma história do Capitão América que foi publicada na Capitão América Comics 3, mas era uma história em prosa. Né? Foi a primeira história que o Stan Lee escreveu do Capitão América. Só curiosidades aí. Mas vamos lá, vai lá, Oswaldo. Legal, cara. Uma coisa também que, assim, como tu falaste, existiam outros personagens com essa temática de guerra. Ele não foi uma coisa inovador. O próprio Tio Sam, né, também já era um personagem que existia ali e com um relativo sucesso.
A capa do Capitão América, eu também acho que ela é uma estreia excelente. Aquela capa ali, ele socando o Hitler, ele já mostra assim, cheguei chegando, é pra isso aqui. Eu sou um personagem que não é só mais um personagem de quadrinhos, eu represento a vontade de uma parcela do povo americano que quer fazer isso. Eu acho que simbolizou todo aquele sentimento, né, que estava rolando ali na época, né? Por mais que os Estados Unidos ainda não tivesse na guerra, acho que o Hitler já estava se desenhando como o grande mal, né, daquele período. Ele é a encarnação, né? Acho que até hoje, né, cara, a gente ainda fala, né, cara? Então, imagina na época com o negócio acontecendo ali e tal. É porque demorou, né, cara? Demorou assim, né? A guerra era muito longe dos Estados Unidos, né, no começo ali. Então a população ficava meio, né, já tinha saído da Primeira Guerra, né, cara? Então acho que eles não estavam, grande parte da população não queria realmente entrar, né, em outro conflito desse. Mas, enfim, a história contou, né, o que aconteceu, né, cara? Fábio, e nesse período, Fábio, o que tinha de mais relevante nessas histórias que são da primeira década desse grande sucesso do Capitão América? Cara, assim, obviamente, depois que os Estados Unidos entraram na guerra, o sucesso do Capitão América continuou e se manteve por muitos anos, né? Então, assim, a base das histórias era ele combatendo o nazismo, obviamente, né? No início, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, ele combatia, tipo, espiões nazistas nos Estados Unidos, né? A ameaça nazista tentando chegar nos Estados Unidos. Mas depois que a guerra foi declarada, né, dos Estados Unidos, aí abriu todo um outro leque de histórias, né? Histórias de guerra mesmo e tal, mas com aquela pegada do super-herói. E é interessante falar que os criadores, o Joe Simon e o Jack Kirby, eles ficaram só até a edição número 10. Depois eles saíram, mas o sucesso se manteve, né? Aí teve participação do Capitão América em equipe de super-heróis, né? A primeira equipe de super-herói da Timely foi o Invasores? Esquadrão Vitorioso, que é All Winners Squad, né? Os Invasores é outra história, mas a gente vai falar disso em outros vídeos, né? Então, assim, tudo isso foi construindo a popularidade e o alcance do Capitão América. Então a gente teve não só revista, a gente teve série do Capitão América, aquelas séries de cinema, né, que se produzia na época. Teve série do Capitão América, teve o Buck, né, o parceiro do Capitão América também, que... Aliás, isso é até interessante de comentar, porque a Marvel ela não é muito afeita a sidekicks, né? O Buck é uma exceção, né? Então tudo foi ajudando a construir e consolidar o sucesso do Capitão América. E olha que não foi muito fácil em determinados momentos, porque, por exemplo, eu falei aqui da série de cinema, né? A série foi em 1944, né? Só que assim, a série, a gente reclama hoje de adaptação de quadrinho para filme e tal, a série não tinha absolutamente nada a ver com a revista, nada. Start talking. Who's your boss? I don't know his name. Para começar, o nome do personagem não era Steve Rogers, né? O Capitão América não era o Steve Rogers. Era um tal de Grant Gardner, que era um promotor de justiça. Ele não tinha nada a ver com o exército, não tinha nada a ver com guerra, né? Ele usava um revólver, assim, totalmente desconectado da revista. Mas ainda assim alcançou uma parcela da população, fez sucesso. O Capitão América, o ator, que era o Dick Purcell, ele era até um pouco fora de forma, né, para encarnar o Capitão América. Ele era meio, né, enfim, não estava ali num padrão que você espera pro Capitão América. Mas, assim, brincadeiras à parte, dizem as lendas que ele se esforçou tanto por esse papel e ele estava tão fora de forma que alguns meses depois que ele terminou de filmar, ele morreu. Assim, deu algum piripaque, algum revertério nele, ele morreu, né? Então, enfim. Mas assim, isso aí já virou lenda, né? Já tá tudo dentro do imaginário do Capitão América. O detalhe é que esse sucesso durou basicamente enquanto durou a guerra, né?
Quando a Segunda Guerra terminou, a popularidade do Capitão América começou a cair. Mas ainda assim, a revista durou até 1949. Né? Só que aí já era uma fase mais de declínio, já começaram a ter um monte de interferências, substituições. O Bucky foi substituído como parceiro do Capitão América nesse período por uma personagem feminina, que ficou conhecida como a Golden Girl. E ela era a namorada do Capitão América na época, que virou a parceira dele, né, de combate ao crime. Que, curiosidades à parte também, chamava-se Betty Ross, que para quem é fã de quadrinhos sabe que é o nome da esposa, né, do Bruce Banner lá, né, da namorada do Hulk. Da filha do General Ross. Filha do General Ross. Né? Então, assim, essa primeira fase de sucesso do Capitão América foi basicamente isso, foi de 41 a 49, né? Depois... 49 já estava bem... A revista até durou... Já. A revista ela foi até a edição 73, Sim. Né, com histórias do Capitão América. Ainda tiveram mais 2 números, tá? Que assim, a revista mudou de nome, né? Era Capitão América Comics, depois ela virou Capitão América Weird Tales, né? Aí na edição 74 ainda teve uma história do Capitão América na revista. Na 75 já não teve mais nenhuma história dele. Né? E aí a revista ainda foi, salvo engano... Não, foi até 75, essa primeira fase. Mas já não tinha a história do Capitão América, né? E o personagem supostamente já começou a ir pro limbo, né? Sim. Cara, antes da gente fazer a mudança pra década, acho que uma coisa que fez o personagem fazer sucesso ali no início e diferenciar também é a questão do plot que é o personagem. Ele é um humano que não tem poderes e permite a identificação, digamos assim, do americano comum ali, do cidadão médio, qualquer ele poderia ser qualquer um, o cara se identificar. Ah, beleza, ele ganhou depois de superpoderes e aí ele vira o super soldado, né? Através do super soro. Mas antes do super soro, o cara tem um espírito inabalável do Capitão América. Então, assim, era um personagem que ele se identificava muito com o público. Com aquele imaginário na época, ou seja, você não é um soldado, você não está ali na guerra, você é um cidadão comum, mas você tem aquela vontade e dentro de você existe algo que ninguém em outro país tem. Você tem um espírito diferente, cara. Essa essência do personagem, até porque ela vai sendo mantida depois nas décadas, quando ele perde o super soro, a gente vai falar disso lá pra frente, mas essa essência se manteve. E isso permite a identificação dele com grande parcela do público. Tudo bem que não era Marvel ainda, né? Mas os personagens da Marvel cresceram muito com apelo junto ao público justamente por esse tipo de abordagem, né? De você pegar o cara comum que de repente consegue se ver capaz de fazer feitos fantásticos, mas o que conta mesmo é a determinação dele, como tu falaste, né? Esse mote é muito presente na Marvel. Engraçado que isso é bem antes da Marvel, né? Que assim, a Marvel depois vai virar, né? A Time vai virar Marvel, mas ele é bem antes, tá ali essa origem presente. Mas o Stan Lee já tava lá, não tô dizendo? O Stan Lee já tava lá, cara. O Stan Lee já tava lá, só olhando como é que era o negócio. Acho que vou pegar isso aqui, trazer até aqui e guardar por garantia, sabe? Cara, então vamos passar para a década de 50, né? Que é bem curtinha ali com o personagem. Os Estados Unidos já tinha vencido a guerra com os aliados, não existia mais a ameaça nazista, mas agora a gente tinha uma nova ameaça, que era a ameaça comunista. E até aquela época, aquele período meio que de histeria nos Estados Unidos, né? De caça aos comunistas. E viram ali uma oportunidade de trazer de volta o Capitão América. Assim... Só não funcionou, mas tinha oportunidade. A Time tentou reviver o personagem, né, para ver se conseguia, né, resgatar o sucesso, já que não tinha mais a ameaça do nazismo, vamos agora para o comunismo, né? Então, assim, esporadicamente, durante a década de 50, o Capitão América chegou a fazer algumas aparições em outras revistas. Salvo engano, ele começou isso em 53, né? Isso. E a Time ele já tinha mudado de nome para Atlas, né? Já era Atlas Comics. Então, ele começou a fazer aparições em algumas revistas, né? Aparições de uma história, 2 histórias, contracenando com outros personagens e tal. Até que em 54
reviveram a revista do Capitão América, né? Com o nome do Capitão América Come Smasher, né? O esmaga comunista. Esmaga comunista, esmaga comuna, né? Seria mais ou menos isso. Isso aí. Só que não fez sucesso. Eles retomaram a revista da numeração original, mas ela durou só 3 edições. Então tinha parado na 75, foi 76, 7, 78. E acabou assim. Eu acho que eles estavam esperando um grande revival do patriotismo desse negócio todo. Só que não rolou, né? Não rolou. Não funcionou. E assim, mais uma vez o personagem foi pro limbo, né? Só que aí, já pode nessa parte? Já pode ir pro retcon. Vamos lá. A história de quadrinhos, vocês que acompanham isso daí ao longo das décadas, sabem que é cheio de retcons, né? E aí a Marvel falou, putz, tem esse passado feio aqui, eu tenho esse filho feio aqui em casa. Vou ter que dar um jeito, eu vou fazer? Né? Vou ter que dar um jeito. Aí vem o famoso retcon. Não, é porque foi o seguinte, a gente vai falar um pouquinho mais do retorno do Capitão América na década de 60 num próximo vídeo, mas só para vocês entenderem o que aconteceu. Quando o Capitão América volta, lá em 64, ficou estabelecido que ele tinha ficado congelado desde o final da Segunda Guerra Mundial e tinha sido descongelado pelos Vingadores. Tá, mas e essas outras aparições? É uma história semelhante que vocês viram nos filmes da Marvel, né? Isso aí eles... Exatamente. Essa é a história que eles contam, né, nos filmes, né? Essa é a história oficial do Capitão América. Mas então, como explicar essas aparições esporádicas que a gente acabou de falar aqui na década de 50, né? Aliás, desde o final da Segunda Guerra, né? Até a década de 50. Como é que vai explicar isso? Aí veio o famoso retcon que o Oswaldo está se referindo, e a gente teve 3 outros personagens que assumiram a identidade do Capitão América além do Steve Rogers, justamente para explicar essa pequena bagunça, né? Então a gente vai ter, primeiro, o William Naslund, que era um herói também da época da Segunda Guerra Mundial, que era o espírito de 76, né? Que era aquele negócio ligado com a Revolução Americana e tal. Não é 76 de 1970, é 1776, né? Só para explicar o porquê do nome do personagem. Então ele foi o primeiro que assumiu a identidade do Capitão América depois do Steve Rogers, né? E foi ele que trabalhou com o Esquadrão Vitorioso, que eu citei antes, né? E ele ficou um curto período, desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1946, quando ele morreu. E o Bucky, que também aparecia, não era o Bucky original. Era um outro personagem chamado Fred Davis, que era um garoto lá que jogava beisebol e tal, que já tinha substituído o Bucky numa história esporádica lá e tal. Então ele foi nomeado como esse segundo Bucky, né? Que foi os que tiveram vida mais curta, né? Então, depois disso, teve um outro herói da Era de Ouro, chamado Patriota, Jeff Mace, que foi o terceiro que assumiu o manto do Capitão América. Como é que se deu isso? Ele justamente encontrou o William Naslund quando ele estava morrendo, né? E aí fez uma promessa, né? Aquele negócio, o cara tá morrendo e tal, não sei o que, rolou uma promessa que ele ia manter o legado do Capitão América. Então ele assumiu a identidade do Capitão e agiu como Capitão América durante 3 anos. Que aí a gente vai pegar mais ou menos de 46 até 49, que foi quando a revista do Capitão América foi cancelada. Aquela primeira fase de ouro acabou, né? Então aí você já tapou ali metade dos buracos, né? Mas tem o filho feio ainda. Mas o filho feio, ninguém queria, né? Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então, esse quarto personagem, né, a assumir o manto do Capitão América é o William Burnside. Olha a história doida que eles criaram para ele. Ele encontrou anotações, né, da fórmula do super soldado, mas não era um negócio completo, né? E ele sempre foi fã do Capitão América, né? Ele tipo aquele negócio, ele cresceu vendo o Capitão América, se inspirou e tal. Então quando ele encontrou essas anotações do soro do super soldado, ele foi até o governo, entregou lá, mas disse, olha, eu achei isso aqui, então eu que quero ser o Capitão América novo.
Tá, aí o governo, tá bom. Beleza. Só que assim, ele tava previsto, né, para eles conseguirem replicar o soro e ele ir para a Guerra da Coreia. Mas aí essa ideia foi abortada, né, pelo governo americano e tal, não sei o quê. Resumindo a história, eles conseguiram replicar o soro, mas não era a fórmula completa, né, porque a fórmula completa estava na cabeça lá do Abraham Erskine, né, que era o cientista. Isso. E, olha, não vai dar certo isso aqui, vamos abortar essa missão. Aí o William, por conta própria, faz o soro, sintetiza o soro, né, e não contente de tomar o soro só ele, ainda arrasta um outro moleque para vir tomar o soro junto com ele. Claro, ele precisava também ali, pô, preciso do Buck. Precisava do Buck. Né? Ele deve ter feito no liquidificador, né? Sintetizou tudo no liquidificador da casa dele e tal, né? Exatamente. Né? Então ele faz essa versão capenga, né, do soro do super soldado, que faltava, segundo a explicação dos quadrinhos, faltavam os famosos raios Vita lá, né, para né, processar aquilo melhor, enfim. E aí ele chama esse outro garoto, que é o Jack Monroe, para ser o Buck dele. Esse Jack Monroe, depois, na história do Capitão América, ele até virou um outro herói chamado Nômade, mas a gente vai comentar isso mais lá pra frente também. Sim. Só que qual é o detalhe aí da história? Como era um soro improvisado, que não tinha os raios Vita e tal, eles começaram a ficar meio doidos. Né? Então, foi a explicação que a Marvel encontrou para esse comportamento ultraviolento do Capitão América, dos MAGA comunistas, do não sei o que e tal. Uma tentativa de suavizar aquele período com uma visão mais moderna, né? Sim. Então, por conta disso, o próprio governo colocou os dois em animação suspensa. Né? Não ia matá-los, enfim, não podia deixar eles soltos, então prendeu e colocou eles em animação suspensa. Aí mais pra frente tem uma grande embolada com todos eles, ele vira vilão, esse William. Então, ainda tem um detalhe importante. Esse William, ele era tão fanático que ele chegou a se submeter a cirurgias plásticas para ficar com a cara do Capitão América. Pra ficar igual ao Steve Rogers. Olha aí. Tudo bem feito, tudo bem pensado. Tá pensando que a saga do clone é enrolada? Olha essa aí também. Não. Falou, galera. Pessoal, deixe seu comentário, deixe seu like aí. É um prazer ter você acompanhando a gente. E deu recado do Instagram? Exatamente. A gente falou aqui rapidinho desses personagens aí, mas se você conferir no nosso Instagram lá, @2perdidosnotempo, a gente vai publicar o perfil de cada um deles lá com mais informações, mais detalhes da história, para você ter o panorama completo aí dessa passagem aí do Capitão América do final da Segunda Guerra até a década de 60. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí com esse passeio que a gente fez na origem e até o começo da década de 50, enfim, já sabemos que o Capitão América não bateu em comunista nenhum, ele estava ali descansando na geleira até o próximo programa, quando a gente já vai abordar a entrada dele para os Vingadores. Steve Rogers continua imaculado.